Então, boa noite a todos. É com muita satisfação que a gente dá início a mais um seminário de gestão e logística e operações e organizações de saúde. O painel de hoje são as perspectivas da nova lei de licitação e nós estamos aqui com 3 ícones que estão preparados para falar sobre esse assunto. O primeiro é o professor Franklin Brasil, que pratica auditoria e pesquisa na área de compras públicas há mais de 20 anos, é doutorando em engenharia e gestão e mestre em controladoria e contabilidade, atua em governança, fraudes e terceirização. Coordena o NELCA, maior comunidade de compradores do país. Seu livro Como Combater a Corrupção em Licitações já está na 3ª edição. Estamos também com a professora Virgínia Bracarense Lopes, que é superintendente de diretrizes e inovação na gestão logística e patrimonial na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Professora da Fundação João Pinheiro na graduação e na pós-graduação. Atuou no Ministério do Planejamento e Gestão, atual Ministério da Economia, na Central de Compras. Possui experiência em licitações e contratações públicas, compras públicas sustentáveis, logística no setor público, gerenciamento de projetos. Recebeu os prêmios EPPGG de 2019, categoria Dirigente da Administração Pública. EPPGG 2019, categoria Programa Projeto Taxigov, e também o Espírito Público 2019, categoria Gente, Gestão e Finanças. E Finanças Públicas, no 22º concurso de inovação da ENAP e no 20º concurso de inovação da ENAP. Por fim, estamos aqui também com a professora Gabriela Verônia Pércio, que é mestre em gestão de políticas públicas e especialista em direito administrativo. Atua como consultoria na administração pública desde 1998, principalmente na área de licitações e contratos. Realiza treinamentos direcionados a servidores desde 2004. Autora das obras Contratos Administrativos, Manual de Gestores e Tributos. Segunda edição de 2017, Jaruá Editora e Instruções Normativas número 5 de 2017, do MPDG, Comentários sobre artigos e anexos estruturais modelos de estudos preliminares da INGEP 2017, desculpa. Então, quando a gente combinou aqui, a gente vai começar então com a professora Gabriela. Professora, você tem até 20 minutos. Ei, muito boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo, querida Virgínia, querido Franklin. Cá estamos nós mais uma vez, né, discutindo a nossa marvada, a nossa Lei 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, ou que o primeiro questionamento, né, que a gente precisa entender é que lei é essa, né? A gente está falando aqui sobre, e o que me coube, né, conversar aqui um pouquinho com vocês, é o impacto, as perspectivas dessa nova lei para os municípios. Então, que lei é essa, né? Essa lei que foi publicada no dia 1º de abril, né, que foi... né, muito se falou, né, porque nós tínhamos ali a lei anterior, a lei 8666, que dizia-se que era, né, a chamada lei da besta, né, enfim, se fazia muito folclore em torno dela, e aí nós tivemos posteriormente uma lei de 1º de abril, né, que trouxe aí muita polêmica. É uma lei que foi construída a muitas mãos, né? Ela foi feita e refeita, né? A base dela praticamente foi completamente remodelada daquilo que nós acompanhávamos, né? Durante um longo processo, os projetos de lei que tramitavam com essa intenção de modificar, de criar um novo marco regulatório para as licitações e contratos no Brasil. Então, essa base foi completamente modificada e surgiu essa lei, né, esse projeto de lei que gerou a Lei 14.133, feito a muitas mãos. Durante todo esse processo, ela foi modificada em diversos momentos, então se diz que ela se parece com uma colcha de retalhos, né? A gente percebe ali várias composições de interesses distintos, então
ela realmente, ela se transformou, o produto disso é uma lei extensa, uma lei extremamente analítica, né, maximalista, que a gente diz, porque ela desce muito a detalhes, então esses detalhes foram muito inspirados, ou em grande parte das vezes, não apenas inspirados, mas se copiou, né, normativas federais, ela foi aí sim inspirada em decisões do Tribunal de Contas da União, em práticas da administração federal. Então, quando nós colocamos tudo isso, né, dentro de um único documento, com cerca de 200 artigos, né, eu já nem me lembro mais quantos são, mas eu sei que são muitos, né, e pensamos nesse diploma gigantesco que ainda tem diversas referências às possibilidades de regulamentação. Então, além de todas essas normas minuciosas que nós temos dentro desse diploma legal, nós teremos aí aberturas, em tese, para que estados e municípios e até mesmo a União editem suas regulamentações naquilo que houver a necessidade de pormenor, né, naquilo que for classificado aí como norma especial, né, que houver realmente essa abertura para o ente federativo regulamentar. Então, nós pensamos nesse cenário sob a perspectiva do município, né? Muitos municípios brasileiros nem mesmo, e aí a gente pode dizer, nem mesmo haviam compreendido na sua integralidade a Lei 8.666. Né? A própria ideia do pregão eletrônico, ela ainda não era absorvida pela grande maioria dos municípios brasileiros. Então, recentemente, né, na edição do Decreto 10.024, houve uma grande discussão acerca disso, porque o Decreto 10.024 trazia como imposição aos municípios a realização do pregão eletrônico como condição para a execução dos convênios, né, das transferências voluntárias. Então, houve uma comoção em torno disso, né, porque muitos municípios ainda não tinham adotado o pregão eletrônico. Então, nós temos uma situação em que uma condição básica, digamos assim, que nós, né, quem trabalha principalmente com a administração federal e estadual, já considerava uma condição básica, que é a licitação eletrônica, que é considerada a maior inovação dos últimos tempos, né, ou desde a edição da própria Lei 8.666, a maior inovação em termos de licitação e contratos foi a realização de licitações eletrônicas, com melhorias nos valores contratados. Claro que tem algumas questões aí, né, controversas quanto à diminuição da qualidade dos produtos, dos bens e serviços comprados por pregão, mas, enfim, não era um demérito do formato, e sim da forma como ele era utilizado. Mas o pregão eletrônico, tendo essa característica de ser uma das principais inovações, se não a maior inovação, né, auxiliando no combate à corrupção também, não era e não é ainda hoje utilizado pelos pequenos municípios ou pela grande maioria dos municípios brasileiros. E aí nós temos na Lei 14.133 a ideia das licitações eletrônicas e dos atos eletrônicos, dos processos praticados por meio eletrônico, como fundamental as mudanças que essa lei pretende implementar, né, que ela veio com essa missão de transformar as compras públicas brasileiras, e a primeira característica que nós extraímos dela é justamente essa questão das licitações serem todas eletrônicas, independentemente da modalidade, né? Então, algo que nós precisamos ainda entender, né, como é que os municípios estão se organizando, né, ou se já caiu a ficha, como a gente diz, né, de que isso precisa se transformar em realidade, porque daqui a 1 ano e meio as licitações vão precisar ser por meio eletrônico, né? Nós temos, e a Virgínia vai falar sobre isso, né, a questão da centralização, nós temos a questão dos consórcios também, que devem afetar os municípios, e aí, na minha opinião, são boas novidades. Não é? Por quê? Porque nós temos, subjacentemente a isso, nós temos a questão da falta de capacitação dos municípios, né? A falta de profissionalização, a falta de pessoal, a falta de recursos, problemas com segregação de funções. Então, a partir do momento que a lei nos dá
Claro que ainda que não é uma imposição, né? É uma possibilidade, né, dos municípios se consorciarem ou criarem as suas centrais de compras, né, quando for o caso, mas a partir do momento em que a gente entende isso dentro de um cenário de carência de recursos humanos dentro dos municípios, a gente enxerga isso como sendo bem positivo, né? Por meio dos consórcios, além de nós termos a possibilidade de ganhos de escala com as quantidades, né? Os municípios se consorciando e juntando as suas quantidades, terem esse ganho de escala, terem uma maior economicidade, nós vamos ter uma redução de pessoas envolvidas nesse trato da licitação, porque a licitação vai ser feita por meio do consórcio, a licitação vai ser feita por meio da central de compras, quando for o caso, quando for, né, essa alternativa mais apropriada, enfim. Nós podemos também citar a questão do sistema de registro de preço, que claramente a Lei 14.133 incentiva o sistema de registro de preço e incentiva a adesão pelos pequenos municípios. Então, se pressupõe que aqueles pequenos municípios que não possuem uma estrutura adequada, não possuem um quantitativo adequado de consumo, digamos assim, para que realmente traga economicidade, numa única licitação realizada por si, vai em busca de atas de registro de preços realizadas pelo Estado, por municípios maiores, pela União, apesar de que agora eu cometi um ato falho, né, porque a Lei 14.133, ela obsta a adesão à ata de municípios, né, independentemente de ser um município maior, um município São Paulo, Curitiba, enfim, né, os pequenos municípios não poderão, por uma razão que a gente desconhece, né, qual foi essa, eu particularmente não consegui compreender o que está por trás disso, né, mas impede que ocorram as adesões a atas municipais. De toda forma, existem atas de estados, atas federais, que vão poder servir aos municípios de uma forma muito eficiente e muito eficaz. Então, essa nova lei, ela traz esses institutos que, se bem utilizados, vão poder trazer bons resultados para os municípios. O que acontece, na minha opinião, o que a gente precisa, talvez, levantar como uma dificuldade, né? E aí a gente fala da governança. O que significa você implementar a governança no âmbito do seu município, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo que é como se nós precisássemos, antes de mais nada, organizar a casa, né? Entender, a gente costuma pensar muito na operação, né? Mas pouco, talvez, na parte estratégica. Então, o município precisa entender quais são os melhores mecanismos, as melhores formas, quais são as diretrizes, né, que ele pretende alcançar com os seus processos de compra. E aí nós temos uma grande dificuldade, né, porque a gente fala em governança e os municípios muitas vezes não sabem nem o que significa. Né, demorou um tempo, inclusive, na própria administração federal, para que se compreendesse o que é, né, quando nós falamos em governança, sobre o que nós estamos falando. Estamos falando de liderança, nós estamos falando de controle, né, nós estamos falando de gestão por competências, principalmente a gestão por competência, que o Franklin vai falar também, né? Nós termos pessoas certas nos lugares certos, e no âmbito dos municípios talvez isso fique difícil, porque realmente existe uma carência de pessoas capacitadas. Então a gestão por competências, ela foca talvez mais nas ações de capacitação, ações programadas, ações planejadas de capacitação dentro dos municípios, né? Hoje nós temos essa facilidade do online, né, e a queda vertiginosa dos preços das capacitações, que hoje estão extremamente acessíveis. Então, o município precisa entender que existe a necessidade de capacitar, e aí não como a gente sempre via, né, a capacitação sendo o primeiro alvo de cortes, por exemplo. A gente precisa enxugar ou cortar de certas despesas, ou enfim, ocorre alguma necessidade de contingenciamento. As verbas com capacitação são as primeiras, né, que a gente acabava percebendo que a capacitação acabava saindo do radar.
o ponto, né, principalmente esse ponto relacionado à governança, que me chama mais atenção hoje, que são demandas que eu tenho recebido, se relacionam à regulamentação. Então, essa lei, ela é uma lei que vai precisar se adaptar à realidade dos municípios. Então, os municípios vão precisar regulamentar a atuação de agentes da contratação, a atuação da assessoria jurídica, a atuação dos fiscais de contrato, vão precisar regulamentar nos espaços existentes o sistema de registro de preço, as licitações eletrônicas. Então, ela é uma lei que carece, né, de um olhar específico para que ela possa ser bem aplicada dentro dos municípios. Então, tanto no aspecto da necessidade de capacitação de quem vai operar, quanto no aspecto da regulamentação para que essa lei possa ser, de fato, adaptada à realidade de cada município. Eu não marquei o meu horário, não marquei o meu tempo. Se alguém marcou, por favor, me diga se está tudo certo ainda, se eu tenho mais algum. 19h47. Você tem 4 minutinhos. Então, apenas para concluir, né, a gente tem muita coisa para falar e acaba, né, sendo difícil sintetizar também, mas apenas enfatizar, né, a necessidade de que as lideranças municipais percebam que talvez se nós pudéssemos eleger um ponto, né, de importância, pensando nessa nova lei de licitações, um ponto focal para a atuação dos municípios seria a capacitação, porque essa lei traz muita novidade, né? Essa lei traz, principalmente, o processo de contratação agora, né? Está todo explicadinho na Lei 14.133, a contratação direta tem todo um processo a ser seguido, não tínhamos isso antes na vigência da Lei 8.666, né? A questão da elaboração de estudos preliminares, termo de referência, tem todo um rito a ser seguido, documentos a serem inseridos dentro do processo, enfim. Então, o ponto que eu deixo aqui de destaque, né, para quem tiver essa relação, né, direta com os municípios, primeiro passo, pensar em como vai ser feita a capacitação dos servidores, a profissionalização dos servidores municipais. Criar um plano de capacitação, né, para que esse plano possa acomodar aí as diversas necessidades, os diversos aspectos dessa lei que precisam ser estudados e efetivamente aplicar esse plano ao longo de um tempo, né? Nós temos aí 1 ano e meio ainda até a plena vigência dessa lei, e acho que esse seria o primeiro passo, né, a ser dado, e é o que eu vejo em alguns determinados municípios, essa preocupação. E o segundo, realmente, é com a identificação do que regulamentar e como regulamentar. Acho que são pontos aí que são cruciais para que a gente tenha resultados importantes, né, no espectro dos municípios também com a nova lei. Nossa, professora, muito esclarecedor, e você colocou aí, principalmente, né, tem que colocar esse pessoal para estudar, né, porque sem oh, meu Deus, essa certificação, essa capacitação, ótimo, sem a capacitação, nada vai funcionar, né? Bom, eu vou passar agora a palavra para o professor Franklin. Professor Franklin, você tem até 20 minutos. Muito obrigado, Vanessa. E muito obrigado a Gabriela, que introduziu de modo brilhante aquilo que eu vou buscar complementar, né, numa linha um pouco mais avançada. A Gabriela falou sobre a capacitação e, obviamente, isso toca no ponto-chave do que eu vou tratar, mas a minha linha de defesa além da capacitação, a linha da profissionalização. A profissionalização, para mim, vai muito além do conceito que a gente usa mais comumente na prática de capacitação. A gente está muito acostumado com capacitação sendo traduzida em cursos, né? A gente vai lá e faz um monte de curso de 20 horas, curso de 10 horas, curso de 2 horas, assiste palestra, assiste seminário, mas será que isso vai ser suficiente? Será que... É claro que isso vai ser muito importante, né? Mas será que isso se traduz, de fato, no conceito suficiente para atender às demandas dessa nova lei e, sobretudo, do meio de compras públicas no mundo que a gente está vivendo?
né, no mundo que avança tecnologicamente de modo exponencial, gigantescamente rápido, né, em que as mudanças ocorrem não, no mundo dos fornecedores, na forma como se fornece, na forma como se transaciona, e na forma como se paga, e na forma como se compra, de forma muito rápida. Né? Então, me parece, e essa é a minha linha de argumentação já há algum tempo, que as compras públicas vão carecer muito mais de profissionalização, como um conceito muito mais amplo do que somente a linha da capacitação, embora ela seja, de fato, um dos pilares fundamentais dessa lógica. Então, eu quero apresentar rapidamente para vocês aqui essa linha argumentativa da lógica de profissionalização das compras públicas, né? Como é que eu compartilho aqui minha tela? Eu sempre tenho dificuldade com esse trem de compartilhar. Verdinho lá embaixo. Espera aí, cadê o botãozinho? Botãozinho Aqui, verdinho, share screen. Share screen. Ótimo, eu vou na minha apresentação aqui. Deixa eu ver isso. Share. Pronto. Apareceu aí? Apareceu. Sim. Pronto. Olha que beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Ok, então falando sobre essa lógica da profissionalização, eu quero fazer uma viagem rápida com vocês. A primeira viagem que eu quero fazer é no tempo. A gente vai viajar para 1862, porque é nesse ano que a gente tem um decreto que regulamenta as arrematações dos serviços a cargo do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Para mim, é um dos primeiros, se não o primeiro grande regulamento de compras públicas no nosso país. 1862, lá se vão aí uns 150 anos nessa lógica, né? E há 150 anos, como é que a gente fazia compras públicas? Vinha lá o presidente da junta, convidava por ordem fixada pela sorte a galera para apresentar de viva voz a sua proposta. E tinha um membro da junta que ia tomando num livro competente as notas das propostas, depois lia em voz alta o que a respeito houvesse escrito, assinando depois junto com os membros. Olha só que incrível, rapaz. Isso já era pregão. Né? E era pregão presencial no puro, né? É pregão gritado. E a grande competência que o profissional de compras aqui tinha que ter era ter um bom ouvido e saber escrever. Né? O cara escutava as propostas que ouvia e escrevia o trem ali e depois, em viva voz, então tinha que saber falar também, ele tinha que ler aquilo que ele tinha escrito. A ata, então, já tinha, né, pregando igualzinho, só a única coisa que mudava é que não era eletrônico, mas o trem já era muito parecido com o que a gente tem hoje na prática. Só que, qual era a competência do povo que formulava as compras, cara? Era uma coisa muito básica, né? O que a gente precisava era que o sujeito fosse alfabetizado, basicamente. Essa era a grande competência que se esperava. Aí a gente vai dar um salto na história e vai para 1993. Então, 130 anos depois, a gente tem uma lei de licitações, a primeira lei específica só de licitações e geral na administração pública, 130 anos depois. E essa lei vai dizer que a gente precisa de gente para fazer compras públicas. Mas só o que ela diz sobre isso é que os servidores têm que ser qualificados e pertencentes aos quadros permanentes. O que é qualificado, meu Deus do céu? Não tem escrito na lei o que é qualificado. E a gente passou, então, todo esse tempo, 93 até agora, com uma lei que diz que tem que ser qualificado, mas a gente não definiu o que é essa qualificação. E a gente não conseguiu construir uma boa base fundamental para isso, porque o que a gente tem de exemplos práticos em que os sujeitos que operam as licitações nos municípios, foi a base do que a Gabriela trouxe, nas prefeituras, mas não só lá, nos estados e no governo federal, está cheio de gente que não faz a menor ideia do que está fazendo ali. E isso não só do ponto de vista de fraudes, né, facilitador das fraudes, facilitador da corrupção, e, obviamente, então, tem um aspecto que é ligado à falta de capacidade por uma intenção dos gestores e tal, de dominar o processo e fazer corrupção, mas também é fortemente voltado para outras lógicas de incompetência significativa. Então, a gente tem sérios problemas com as pessoas que operam as licitações, e olha que a gente já tinha uma lei que dizia que tinha que ser qualificado, e não foi suficiente. Então, a gente vai ter que ter, agora, daqui para frente, alguma coisa ainda muito mais contundente para que, de fato, a gente transforme o que é definição normativa em realidade efetiva, até porque os nossos grandes problemas estão ligados não só à corrupção,
mas há o desperdício, a incapacidade, a ineficiência, e isso não é um problema só nosso. Na Itália, por exemplo, que é esse estudo aqui, né, no 82% do problema de compras públicas do governo federal da Itália, e olha que a Itália tem só uns 2.000 anos na nossa frente em termos de tempo de administração pública, e os caras também têm sérios problemas lá com ineficiência. No fim das contas, meus caros, não é norma, não é lei, é gente. A essência daquilo que muda efetivamente a lógica das compras, e não só nas compras, em quase tudo no mundo, né? É gente, é pessoa, é quem vai estar lá. Mudar a regra, a lei, o regulamento é só uma parte, e talvez a menos importante, de todo o processo efetivo de construir uma base suficiente para dar suporte àquilo que a gente precisa fazer. Isso não é só aqui no Brasil, a gente viu lá na Itália que tem problema lá com ineficiência, mas estudos apontam claramente que apostar na profissionalização, na capacitação, na efetividade das pessoas que atuam nas compras é um suporte fundamental. Aqui nos Estados Unidos, porra, os caras são a elite das compras públicas, são os caras que mais gastam no mundo em compras públicas. E lá um estudo apontou que se todos os compradores públicos federais, né, norte-americanos tivessem a competência da NASA, pô, mas aí também, né, não quer nada, é igual querer ter a competência da Virgínia para fazer compras, né? É nivelar muito por alto, né? Mas veja que se os caras lá nos Estados Unidos tivessem a competência da NASA, os atrasos na execução diminuiriam milhões de dias, os custos cairiam em 7 bilhões de reais só na amostra que os caras fizeram. Porque competência das pessoas que operam compras é um atributo fundamentalmente relacionado com a capacidade de produzir respostas. E isso lá nos Estados Unidos, mas também do outro lado do mundo, na Rússia. Na Rússia, a mesma coisa. Outro estudo apontando que 60% da variação do preço de um produto nas compras públicas federais da Rússia é reflexo dos burocratas, não é da norma, não é da lei, não é do regulamento, não é da modalidade, não é se é pregão, não é se é dispensa, não é se é concorrência, é gente operando a coisa. É como que eles compram. E se novamente, 20% dos caras com pior desempenho, aí não precisava nem chegar na NASA, era só chegar no mediano. Se os 20% piores chegassem na média, já economizava 37% das compras. Isso leva a uma lógica, meus caros, de que profissionalizar as compras é urgente. E muitos países já entenderam isso e começaram os seus processos de melhoria fundamental da estrutura de profissionalização das compras. Esse é um elemento de pesquisa entre as nações da OCDE. E várias delas, nesse verde mais escuro, já tratam os compradores públicos como uma profissão específica, mas vários outros ainda não. Mas a gente já tem isso. A gente tem agora na União Europeia, aqui onde eu estou morando, né, uma lógica já voltada para que todos os países que compõem a comunidade tenham essa mesma diretriz aí, fundada agora em 2017, de, cara, vamos profissionalizar esses caras. Tem que profissionalizar o cara que está comprando. Porque não vai adiantar a gente fazer norma, fazer regra, fazer regulamento super avançado, super exigente, ter uns mecanismos super modernos de compras, se quem opera, quem faz compras, e não só opera, mas constrói e pensa compras, as estratégias, não souber o que está fazendo. E isso não é só no setor público. Essa aqui é a lógica, o modelo de profissionalização de compradores da CIPES. A CIPES é talvez a maior entidade, né, de associação profissional de compradores e supply chain, né, não só dos caras que compram, mas todo mundo que se envolve com a logística, não só do setor público, do setor privado, principalmente. E eles têm um modelo de profissionalização. E, cara, se a gente for olhar para o modelo de profissionalização desses caras, a gente chora, porque o que menos importa é saber fazer, saber cumprir a norma. O que mais importa é ter competências ligadas à estratégia, a conhecimento de mercado, a conhecimento de pessoas, a lidar com negociações, a construir ideias e não seguir regulamentos. Essa é a menor das preocupações de uma competência profissional em compras. E a gente ainda está patinando na lógica de fazer os caras aprenderem a ler a lei, né? Então, nós temos um caminho gigantesco ainda pela frente. Aqui na União Europeia, depois daquela diretriz de 2017, agora em 2020, a gente tem já o modelo de competências, né? As competências básicas que os países da União Europeia devem seguir para profissionalizar os seus compradores. E essas competências chamam a atenção que elas não são só em compras.
compras é só uma parte das coisas. Então, você tem que ter competências específicas em compras, saber planejar compras, selecionar fornecedor e gerenciar contratos, mas tem toda a parte de gerenciar pessoas, gerenciar processos, entender o mundo, e isso faz parte fundamental das competências que esses caras entendem que é fundamental para conduzir compras públicas daqui para frente. O Chile, aí do lado do Brasil, também já entende isso, e há muito tempo já tem um modelo de certificação profissional em que não adianta só capacitar o sujeito. Não é só ir lá e dar um curso de 30 horas para o cara. O cara tem que fazer uma prova e tem que mostrar e comprovar que sabe o que está fazendo. E sabe operar o sistema e sabem qual é a lógica que está por trás disso. E eles acabaram de mudar o modelo para um modelo com 4 níveis de qualificação, de certificação desse profissional que atua lá, desde o nível básico até o nível esperto. E o nível esperto chama atenção que o nível esperto não tem nada a ver com conhecer as regras, conhecer as normas, entender da lei. É entender de estratégia, é planejar, é pensar como comprar melhor, como aproveitar melhor o mercado, como negociar com o mercado. Não tem nada a ver com a gente ficar tendo que discutir se o cara sabe ou não aplicar o artigo 32, inciso 24 da Lei de Licitações. Isso está longe da necessidade que esses países entendem que é importante numa profissionalização de compras públicas. Nos Estados Unidos, mesma lógica. Não basta ser certificado, porque tem que fazer provas, mas também tem que ter tempo mínimo de experiência na área. Não adianta você ter lido a lei e saber me responder todas as respostas, tudo que eu preciso te perguntar, se você não tem experiência de movimentar a coisa, de ter feito algo nessa seara. Né? Então, lá eles também têm essa lógica de 3 níveis de certificação e níveis de experiência. Um exemplo aqui, e não podem ter unidades compradoras, como essa unidade aqui, dos veteranos, do Departamento de Veteranos lá dos Estados Unidos, que tem um dinheiro gigantesco para gastar, que não basta ter só experiência mínima, né? Tem níveis de gasto. Então, o cara que quer gastar até $250 mil lá, ele tem que ter uma experiência mínima de 1 ano. Mas para o cara gastar até $7 milhões, tem que ter no mínimo 2 anos. Para o cara gastar até $500 milhões, tem 4 anos. Mas acima de $500 milhões, tem que ser 6 anos de experiência. Cara, isso é pensar a profissionalização das pessoas, mas também o nível de competência e experiência que tem que ter. E aqui no Brasil? Bom, vamos voltar para cá. Em 2018, né, o TCU fez um levantamento de governança das compras nos órgãos federais e identificou que lá nos órgãos federais, e veja que a realidade federal, em tese, é melhor até, e provavelmente será até a maioria dos municípios, né? E no federal já estava ruim. Em 2018, nosso maior problema, nossa maior fragilidade, maior vulnerabilidade na gestão de compras é a gente. E a gente na definição do perfil profissional de quem vai atuar, das competências necessárias, da qualificação, da capacitação, da estrutura para fazer com que a gente funcione de modo adequado. Né? Aí agora também, aí no Brasil, este ano, a OCDE fez um estudo junto com o CAD, e apontou quais eram as principais formas que a gente poderia ter de lutar contra a corrupção em compras públicas. E apontou que a melhor forma de fazer isso é dar melhores condições de emprego e desenvolver a profissionalização. Porque, veja, profissionalização não é só exigir do cara que ele saiba o que está fazendo e tenha condições de fazer isso. Mas, para fazer isso, eu vou ter que pagar bem. Eu vou ter que valorizar esse sujeito. Eu vou ter que construir toda uma estrutura, porque ninguém vai querer estudar e se profissionalizar se não for uma profissão atrativa. Eu não vou achar gente para fazer isso. Então, eu vou ter que caminhar junto. Eu vou ter que fazer com que as estruturas de pessoas sejam mais elevadas, mas eu vou ter que valorizar essa profissão e vou ter que pagar bem e dar condições efetivas de essas pessoas trabalharem. E isso é uma das nossas principais armas contra a corrupção e contra a ineficiência. Lembrando que lá na Itália o grande problema não era nem corrupção, é ineficiência. Então, a gente precisa lutar contra as duas. E o que a gente tem na prática, meus caros? A gente tem, por exemplo, aqui esse estudo apontando, fazendo um estudo com pregoeiros federais. Né? Como é que os pregoeiros federais são escolhidos? Rapaz, eu caí no setor, me disseram que era para colocar lá. Eu queria finanças, eu queria contabilidade, mas estava precisando de gente da compra, fui para lá. Né? E como é que a gente é treinado? Rapaz, fui treinado pela colega, cheguei ali, 2, 3 dias, já estava fazendo. Não tem tempo para se organizar muito, não. É chegar e fazer.
Cara, isso não tem nada a ver com o processo de profissionalização. O processo de profissionalização, e ele já está bem documentado no mundo inteiro, tem milhares de anos de processos de profissionalização com as profissões mais bem-sucedidas na história. A gente tem um processo documentado disso. Profissionalização é ocupação de tempo integral, é escola de treinamento, é associação profissional, é profissão regulamentada, é exclusividade legal, é um código de ética específico. A gente tem algumas coisas já caminhando nisso em termos de compras públicas, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Desde 2015, no NELCA, né, essa comunidade de práticas que a gente trata dos compradores e das dores e das angústias desse povo que sofre tanto, desde lá, 2015, a gente já falava, cara, não adianta lei nova, não adianta lei bonita, bacana, super moderna, se não tiver mudança nas pessoas, na profissionalização desses compradores, nas pessoas que vão operar esse negócio, e vão operar não só a norma em si, mas vão formular as estratégias de compras, vão pensar as compras. Muito além de operar o ComprasNet, operar o sistema de pregão eletrônico, a gente precisa de gente que consiga pensar as compras. Ufa, cara, a gente chegou na nova lei. Que coisa fantástica! Os caras que fizeram a nova lei tiveram como premissa, ouviram as vozes, não sei se as nossas ou outras, mas o que importa é que ouviram e pensaram que a primeira premissa de uma nova lei de licitações tinha que ser incentivar a profissionalização, criar mecanismos que efetivamente dessem condições para que a gente tivesse gente diferente, gente mais capacitada e gente mais profissional atuando em compras. E isso se transformou no artigo 7º, na gestão por competências como uma obrigação do gestor e na exigência de agentes que tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos, portanto, teoricamente, só quem fizer concurso para comprador, em tese, né? Ou possuam formação compatível. Aqui que me assusta. O que é formação compatível, meus caros? Eu tenho um grande receio de que isso se transforme na nova servidores qualificados que estava na Lei 866. Se a gente não gerar um movimento mais forte de regulamentação clara do que é formação compatível ou o que seja certificação profissional, que é o que eu mais defendo, mas que também pode virar um processo sem força nenhuma, que eu posso simplesmente certificar dando um curso de 30 horas. Dou um curso de 30 horas, está certificado profissionalmente o sujeito para ir lá atuar em pregão. É uma certificação. Se nada for feito para que isso não se transforme, para que essa lógica desse artigo não se transforme nisso, meus caros, a gente pode sofrer as consequências de fato, voltar lá para 1862 e ter, de fato, dentro do nosso contexto de compras hoje, as mesmas pessoas operando do mesmo jeito, simplesmente ouvindo a proposta e escrevendo numa ata as propostas que ouviu, mas sem competência real, sem qualificação efetiva, sem profissionalização para conseguir transformar as compras públicas. É isso que a gente precisa. A lei deu a base, mas o que a gente vai fazer com essa base está muito nas mãos de nós, acadêmicos, profissionais, compradores, gente que pode influenciar ou buscar influenciar o processo de regulamentação e, sobretudo, de implementação dessa lógica da profissionalização das compras. Fundamentos existem, outros países estão fazendo, mas a gente ainda precisa um longo caminho pela frente para entender que isso é muito mais do que fornecer uma capacitação de 40 horas e achar que estamos profissionalizados em compras públicas, né? E uma das formas, talvez, de resolver isso seja com a centralização, que eu acredito que a Virgínia vai comentar em seguida. É isso. Professor Franklin, nossa, que palestra maravilhosa. Aprendi demais. Mais uma vez, capacitação, profissionalização, né, essenciais para qualquer área e também para compras não seria diferente. Professora Virgínia, passo a palavra para você, você tem 20 minutos. Obrigada, Vanessa. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É bom e é ruim, né? Conversar com quem a gente gosta, a gente admira, porque eu estou aqui mais com perguntas. Já tinha um roteiro para falar, assim, nossa, tem tanta coisa para perguntar para a Gabi e para o Franklin, nessas questões que foram colocadas. E vamos lá. Vou trazer aqui o tema de centralização e conectar com algumas coisas que eles falaram, né, naturalmente. Quando a gente fala em centralização e fala na nova lei, muita gente para e pensa que esse assunto surgiu
agora, né? Nasceu, porque veio lá no artigo 181 da nova lei. Os entes federados, e aí pega estados e municípios, vão ter que criar centrais de compras para poder fazer a lei rodar, né? Para poder atender vários órgãos e entidades, para poder alcançar a economia de escala. Mas não, né, gente? Vamos lá. A nova lei, a gente viu que, como disse o professor Rafael Oliveira, lá da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro, tem um pouquinho aí de um museu de não tão grandes novidades, né? E por que eu falo isso? A centralização de compras, pelo menos que a gente tem dos registros aqui no país, começa lá na década de 30, né? 1930, nosso colega Felipe Vilaça fez um estudo sensacional, orientado pelo professor Ciro Fernandes, que traz essa linha do tempo da centralização de compras no país. E começa realmente lá no DASP, no primeiro movimento de reforma da administração, da gestão pública, para trazer eficiência, padronização de processos. E por que você pensar em compra pública, cada órgão precisava ter a sua própria unidade, né? Por que não eu tentar concentrar os esforços em uma estrutura que, como o Franklin colocou aqui na fala dele, teria profissionais que são desenvolvidos, são dedicados, respiram aquele assunto a todo momento, né? E de lá para cá a gente foi tendo ciclos de oscilação, de centraliza, descentraliza, centraliza, descentraliza, né? Tanto nessa perspectiva que eu estou colocando para vocês, institucional, que é o quê? Quando a gente para e olha a estrutura da administração pública e discute como que as suas instituições vão estar preparadas, vão estar realmente organizadas, quais as caixinhas, né, naquele grande organograma que a gente precisa ter para realizar essas funções. Então, a gente veio passando por todo esse movimento. Temos, dentro aí da estrutura dos estados e alguns municípios, permaneceu, a gente tem a experiência mais antiga no nível estadual de centralização de compras, é a Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul, que até Gabi e eu, a gente faz parte de um grupo, né, de mulheres, compras públicas por elas, que a gente vive discutindo aí também o assunto, e tem a Marina, que gerencia essa unidade, e veio ao longo do tempo aqui Minas Gerais, vários outros estados têm essas estruturas, que é o quê? Eu tentar criar um espaço dentro de uma instituição, geralmente aí na Secretaria de Planejamento ou Secretaria de Fazenda, que ela vai processar a contratação para as outras instituições, para os outros órgãos da direta, para as entidades, autarquias e fundações, né? Então, essa é uma perspectiva que nós temos. Na temática aqui que vocês atuam, né, um pouquinho mais da parte de saúde, nós temos uma empresa, né, que é um ícone, uma referência, talvez o modelo mais inovador, né, Franklin, que a gente tem aqui dentro do país, de centralização de compras nessa perspectiva administrativa organizacional, que é a empresa brasileira de hospitais, né, de recursos hospitalares, que atende toda a rede dos hospitais universitários no país. Não só na parte de compras, mas também acaba indo numa perspectiva que a gente fala de centralização de serviços, né, serviços compartilhados. Então, ela vai também tratar de recursos humanos, da parte de planejamento, orçamento. Então, a gente tem essa primeira dimensão da forma de centralizar compras. Mas aí vocês vão falar assim, não, mas a gente está falando aqui de uma nova lei, né? E você está falando de histórico, justamente para a gente ter que a lei não está criando essa figura, mas a lei está trazendo agora como uma premissa, uma perspectiva que, para a gente conseguir alcançar um dos princípios que a própria administração tem, que é a eficiência, é tentar se valer dessas estruturas de centralização para poder viabilizar esses resultados. Aí vamos pensar no nível municipal, que a lei trouxe esse recorte, pegando aí com a Gabi, né? Os municípios. Se no estado, gente, eu estou no nível estadual, diz para a Gabi, assim, que eu não estou ando nem dormindo direito por causa da nova lei, porque a gente está assim, em discussões 24/7 de como regulamentar esse novo normativo. Nos municípios está igual ou pior, né? Porque tem estruturas aí bem mais críticas e ainda, né, emergentes em termos de profissionalização do que nos estados. Mas a lei olhou, não só nesse ponto de centralização, como em outros, principalmente para os pequenos municípios. Então, a gente vê lá que pequenos municípios vão ter um tempo maior para implementar a nova lei, e especificamente na parte de centralização, coloca-se que municípios de
até, aí Gabi e Franklin me ajudam, que a cabeça já está nem boa, até 20 mil habitantes, não, 10 mil habitantes, poderão se valer, aí eu já estou confundindo se é 10 ou 20, depois eu pego a colinha aqui da lei. Eles vão poder se valer da estrutura de consórcios públicos para poder fazer essa centralização. E ainda estou aqui com vocês nessa perspectiva organizacional, que é o quê? Será que faz sentido eu pegar os 5.570 municípios que a gente tem para poder cada um criar a sua central de compras? E aí, quando eu penso, então, nesses municípios com menor número de habitantes, será que vai fazer sentido cada um criar uma estrutura própria? Então, os consórcios, que já são uma forma dos municípios se organizarem para prover as necessidades locais, para poder realizar políticas públicas, eles vão poder ser também essa plataforma em cima da qual a gente faz a centralização de compras. Então, eles vão poder ali compartilhar esforços dentro dessa estrutura que já é aí de longa data, não é desconhecida, né, da gente, de poder realizar atividades da administração. Aí, beleza. Mas não é só, eu bati aqui, ó, na lei, 10 mil habitantes, são os pequenininhos mesmos que a gente está falando da parte de consórcio. Mas não é só, gente, assim, a lei traz lá, então, nesse dispositivo 181 da centralização, seja centrais, seja os consórcios, mas não é só essa forma que a gente tem de fazer a centralização de compras. Aí o Franklin relembrou aí, né, antigos normativos, mas temos figuras que a nova lei manteve, a Gabi comentou aqui do registro de preço também, que já remontam de longa data, que nós conseguimos fazer centralização de procedimentos, ou seja, compartilhar esforços para poder ganhar em escala, ganhar em padronização, trazer para equipes que tenham talvez uma maior maturidade ou maiores condições de estudar um processo de compras e atender múltiplos agentes com essa contratação. O registro de preço talvez é a estrutura mais tradicional ou mais conhecida para se fazer isso, em que a gente tem uma unidade gerenciadora que ela vai colher, né, as demandas ali de várias instituições que vão ser os participantes, vai processar aquela licitação e vai colocar numa prateleira uma ata assinada que esses participantes todos vão poder usufruir dos benefícios desse procedimento licitatório. E a nova lei traz agora, de forma também muito interessante, a possibilidade de usar o registro de preço não mais só no pregão, nem na concorrência, mas também para dispensa e inexigibilidade, que a gente sabe que vários objetos que a administração demanda são contratados por inexigibilidade ou por dispensa. E poder usar a estrutura do registro de preço é entender que podemos, então, ter esse movimento de centralizar, de concentrar esforços até para aqueles objetos que há pouco tempo cada um tinha que ficar fazendo ali o seu processamento, né? Atender aquela sua necessidade. E falando da área de saúde, né? Ter a dispensa, que tem dispositivos próprios ali no artigo da lei, por exemplo, compras do SUS, são hipóteses de dispensa. Ter a inexigibilidade, gente, né? Quem não compra aí um equipamento caríssimo, de alto custo, e que a manutenção só vai poder ser feita por aquele fornecedor, ou a compra da peça é só de um determinado fornecedor. Isso é uma inexigibilidade que a gente pode agora pensar, principalmente para essas redes de saúde, trazer para um procedimento de registro de preço. E olha como que essas duas dimensões que eu comentei, do procedimento registro de preço e da forma de organização administrativa e institucional, elas podem conviver. Então, eu posso ter estruturas de centralização de compras, unidades administrativas criadas para atender a necessidade de contratação de uma multiplicidade de atores, e eu posso não ter essa estrutura, mas ter alguns órgãos fazendo registro de preço para poder atender múltiplos órgãos. E eu posso ter as duas coisas convivendo, né? No bom diagrama lá da matemática, né? Diagrama de Venn, aqui na interseção desses dois universos, poder ter estruturas que fazem atas de registro de preço, por exemplo. É uma estrutura que ela vive de e para licitações e contratações, e ela também pode se valer dessa estrutura, por exemplo, do registro de preço, para atender essas diferentes necessidades.
Agora, vamos um pouquinho para além, né? A nova lei também traz outros instrumentos que não necessariamente precisa só entender que é só com registro de preço que eu vou fazer a centralização, ou é só tendo essa unidade? Não. A gente vem, por exemplo, com a figura do credenciamento, que até Franklin, né, e eu, a gente teve a oportunidade de escrever junto com colegas do IPEA, junto com o próprio Felipe, que era da EBSERE, um especialista nesse tema de centralização de compras, sobre a possibilidade de usar a figura do credenciamento que a lei traz, e traz agora uma hipótese de mercados fluidos, que é o quê? Eu poder usar um procedimento que ele habilita um conjunto múltiplo de fornecedores, em que a administração entende que aquela minha necessidade, eu não vou fazer uma licitação porque não é um fornecedor só que vai me atender. Eu preciso de todos eles, ou a maioria, se relacionando comigo para prover a necessidade. E eu estou diante de uma situação de dinamismo de preços. Igual a gente estava aqui numa pandemia que a todo dia mudava o preço de medicamentos, de máscaras. A gente está falando, por exemplo, de vacinas também, que tem um conjunto definido de fornecedores. E por que não pensar um órgão, por exemplo, de saúde, onde o Franklin está lá em Portugal, tem uma central de compras, por exemplo, dedicada para a temática de saúde. Eu dei para vocês o exemplo aqui da empresa de saúde que a gente tem no Brasil também. Por que não, numa situação dessa, se falar de fazer um procedimento de credenciamento centralizado e que o resultado dele vai beneficiar múltiplos agentes? E quem sabe, até nessa hipótese que eu não consigo fixar preço, trazer aí o que se fala dos e-marketplaces públicos, né? Vamos lá traduzir aí nos amazon.gov, né? Onde que você vai, cada um das unidades que demandarem aquele material, um determinado serviço, acessar essa plataforma que eu tenho um agente central colocando à disposição aqueles itens, fazendo todo aquele esforço de padronizar, fazer estimativa de preço, fazer uma análise de mercado, dialogar com o mercado, concentrar a demanda para poder utilizar o poder de compra do Estado numa negociação e colocar esses objetos disponíveis nessa grande prateleira virtual para que cada um possa, então, fazer as contratações. Mas aí, peraí, como que eu consigo fazer isso tudo? Está faltando uma pecinha aqui principal, foi que falar em centralização, que é ou um órgão institucionalmente criado para isso, ou um órgão que vai fazer registro de preço ou credenciamento para atender outros. Como que ele sabe a demanda dessas outras pessoas, né? Como que ele sabe o que está acontecendo aqui para conseguir canalizar esses seus esforços e realizar essas contratações e licitações? É um ponto que a Gabi trouxe na fala dela da governança. Eu preciso, e a governança vai trazer em termos tanto de diretrizes, a liderança, um planejamento estratégico orientado para isso, olhando para as estruturas, como que elas estão dispostas e como que eu vou disponibilizá-las para alcançar essa finalidade, e vai trazer um elemento de planejamento, porque não dá para eu falar de centralização se eu não falo de planejamento. Como que eu sei qual é a demanda de cada uma dessas instituições para minimamente eu conseguir fazer uma análise crítica e decidir? Isso aqui vai para uma licitação única, essa outra necessidade vai ser um órgão X que vai ser o responsável, não vai ficar aqui centralizado, mas ele vai fazer para outros também se beneficiarem, ou não, isso aqui eu vou deixar descentralizado, porque são necessidades muito peculiares e particulares, e não faz sentido eu fazer esse movimento de centralização. Então, olha como essa parte do planejamento é fundamental. E olha como que o Franklin trouxe da profissionalização e dessa necessidade de capacitar, mas não nesse conceito mais simples que a gente tem, né? A gente está aqui hoje, por exemplo, numa ação de capacitação, mas é algo muito mais robusto em termos de entender então, a estrutura, os processos que eu tenho, quais são as compras num horizonte de planejamento e, com isso, quais processos, quais conhecimentos, competências que eu vou precisar mobilizar e, por sua vez, então, como que eu formo e aloco essas pessoas da melhor forma para conseguir realizar essa engrenagem toda. E que vai só se complexificando. Se a gente está falando que eu tenho centrais de compras, vou fazer igual o Franklin falou, indo num salto, né? Mas avançando um pouquinho mais, por que não as centrais de compras se relacionarem? Será que eu preciso ter cada uma de novo olhando só para o seu universo?
Será que eu consigo ir fazendo uma rede em que... Gabi trouxe um ponto que é realmente o que a gente critica muito na legislação. É falar que os órgãos federais não podem utilizar atas dos entes federados. Então, dos estados e municípios. Por que não? Porque em questão da qualidade, não. Tem lá assim, uma discussão em relação à publicidade, que cai por terra quando a gente fala de um portal nacional de compras. Mas, se eu assumir que eu poderia ter atas de rede de preço, eu estou aqui no estado de Minas hoje participando de atas lá da Central de Compras do Governo Federal. Por que não a Central de Compras, os órgãos federais que estão no estado de Minas, não se valerem das atas de registro de preço, por exemplo, que a Central de Compras do estado faz? E talvez vão ser muito melhores em termos de condições, porque a demanda está muito mais concentrada aqui. Quantos órgãos federais têm comparado com a quantidade que o estado representa aqui e, por sua vez, no estado de Minas, que é o estado mais populoso em termos de municípios, que são 853. Então, é um raciocínio que não cabe fazer essa limitação numa lei que coloca a centralização e uma rede como um ator e um instrumento da gente fazer essas trocas e essas divisões de esforços. E aí, falar na profissionalização, eu lembro, Franklin, quando a gente estava na Central de Compras, né, Franklin? Franklin veio com uma ideia que era sensacional, que era assim, por que cada unidade tem que ter o seu pool de pregoeiro? Por que eu não posso ter um time volante, né, de pregoeiros, que quando um precisa, eles vão e acodem e fazem o processo? Isso é centralização também. Por quê? Porque eu posso ter esse pool organizado de pessoas, de profissionais, que eu vou alocando conforme a necessidade e vou atendendo o que o Estado precisa em termos de contratações públicas para realizar suas políticas públicas. Então, esse é um panorama para tentando, né, conectar aqui com o que Franklin e Gabi trouxeram, mas vindo com essa figura da centralização, não sei nem se vou falar como uma boa mineira, com esse trem aqui, né, no meio do caminho, que ele conecta vários pontos, ele vai conectar a gente olhar para os desafios que os municípios têm, que os estados têm, que, por sua vez, o governo federal também tem, uma forma não tão nova, mas um pouco diferente para muitas realidades de pensar a compra pública, porque centralizar não está acabando com a pequena empresa, centralizar não está impedindo o desenvolvimento local, centralizar desde que você faça o dever de casa anterior, que é estudar a estratégia de contratação. Mas para estudar a estratégia de contratação, para discutir centralização nesse nível, o slide que o Franklin colocou para vocês, tem que ter gente que pensa lá no nível estratégico, porque pensar centralização é pensar de uma forma estratégica, como eu também tenho que ter lá o pessoal do nível operacional, que vai saber realizar um procedimento que ganha um nível de complexidade muito maior, quando eu estou fazendo para mais pessoas. E como que, a depender da política pública que a gente vai falando, é um arranjo que cabe muito bem, mas que ele não é uma varinha de condão para resolver todos os problemas. Não quer dizer que a gente vai resolver todas as questões, nem dos municípios, nem no nível por meio de consórcio, nem por meio de ata de rede de preço, não. Para cada um, e aí está para concluir, né? A questão da governança que a Gabi trouxe, a questão da profissionalização que o Franklin trouxe, e essa questão da centralização que eu estou colocando. Cada um desses 3 elementos, e a lei tem muitos outros, né, precisam ser implementados nas diferentes realidades conforme o grau de maturidade que cada um tem. Não dá para falar de profissionalização de compra de um comprador hoje, por exemplo, num contexto de município que não consegue atender o que o artigo 8º da lei fala, que é um agente de contratação que precisa ser do quadro permanente. Um município que sequer tem no seu corpo funcional servidores suficientes para fazer isso. E nem se fizer por meio de centralização, nem se fizer por meio de consórcio público. Então, como que a gente pega essas peças e traz para a realidade de cada um, com a única certeza de saída tem. Não dá, é só para copiar e colar de um para o outro, mas então vamos nos inspirar nas outras experiências para conseguir ver o que cabe melhor dentro das nossas realidades. E vamos lá. Obrigada, Vanessa, Franklin e Gabi. Vamos conversando ao longo da noite. Professora Virgínia, muito obrigada. Excelentes, muitas colocações excelentes. Essa intenção de centralização, lembrando dos pequenos, né, dos municípios, é muito interessante, porque profissionalizar
é essencial, mas tem locais que não tem como, né? Não tem gente para profissionalizar. Então, é muito interessante. Agora eu vou passar a palavra para quem tiver alguma dúvida. Vocês podem escrever aqui no site, tá? No chat, tá, pessoal? Primeiro eu vou começar com 2 elogios. As alunas da especialização, a Marília e a Kátia, agradeceram as palestras e disseram que foram espetacular, né? Faço delas as minhas palavras também. E o Paulo tem uma pergunta. Franklin e Virgínia, vocês acham possível a centralização avançar para a gestão de fiscalização de contratos? Exemplo, contratos iguais em todas as superintendências do Ministério da Saúde. Virgínia, Pode começar, você quer... Franklin. Pode começar. Então, é que, poxa, levantou a bola muito fácil aqui para cortar, né? Tá muito bom, né? Foi o Paulo que perguntou isso? Foi. Então, Paulo, essa foi foi um dos temas recorrentes nas conversas que eu tive com a Virgínia em 2019. A gente passou quase um ano inteiro falando, entre outras coisas, sobre isso. Ó. Pelo menos na nossa visão, e eu acredito que ela vai confirmar isso, espero que sim, né? Nós acreditamos fortemente que é totalmente possível, totalmente viável centralizar, não para tudo, obviamente, né? Veja, a Virgínia trouxe aqui uma realidade muito importante. A gente tem que ter clareza de que, e esse é um grande desafio exatamente porque precisa de um conhecimento sobre compras de modo geral, e não sobre compras públicas, mas como o mundo das compras, supply chain, logística, né, de modo geral, que tem muitas teorias já bem desenvolvidas nessa lógica, né? Quadrantes de necessidades e capacidades, fornecedores e tal, para a gente entender que tem coisas que a gente tem que comprar de forma simples e que não vale a pena a gente investir um esforço significativo para comprar. Tem outras que são estratégicas. No Ministério da Saúde, em especial, vai ter essas realidades muito, muito claras. Tem coisas que eu só tenho um fornecedor ou dois e eu preciso desenvolver técnicas de parceria efetiva, né? Então, assim, eu preciso pensar estrategicamente. Mas, então, não existe uma única solução para tudo. Mas existem boas soluções, especialmente para um conjunto muito grande de coisas parecidas, de coisas similares, de coisas que muita gente usa de maneira semelhante, né? E a gestão e fiscalização contratual me parece amplamente possível, especialmente com as metodologias que a gente tem hoje. Cara, a gente tem software hoje para sair fazendo varredura, colocar sensor de presença e medir coisas tudo automaticamente. O que a gente não tem é hoje, por enquanto, principalmente o modelo mental de romper as barreiras dos feudos institucionais. O que a gente tem hoje, na prática, meus caros, vamos lá, é feudo, cara. É ilha. Isso não é uma coisa só interfederativa, não é só a prefeitura A com a prefeitura B ou o governo do estado. É dentro de órgãos, dentro do mesmo órgão, dentro do Ministério da Saúde, você tem, e às vezes dentro da mesma secretaria, né? Às vezes dentro do mesmo órgão, em setores, um conversa com o outro e age como se a gente fosse concorrentes, sabe? Nessa lógica que a Virgínia trouxe de que a gente tem dificuldade, a própria lei às vezes coloca dificuldades para a gente se interrelacionar, para criar coordenação de esforços. Mas, de qualquer forma, não vejo nenhuma dificuldade operacional na imensa maioria dos objetos para que a gente tenha a gestão centralizada. E dou um exemplo que a Virgínia provavelmente pode até complementar, talvez ela saiba com mais detalhes, mas a gente tem um modelo agora na Central de Compras Federal de gestão centralizada. A gente tinha antes, que era da compra de passagens, né? E que agora a gente reforçou ainda mais. É um contrato só da Central de Compras, tá? Para operar para todo mundo. A mesma coisa o Taxigov em Brasília. Só tem um contrato do Taxigov em Brasília para as unidades diretas. Mas tem que ter um contrato para cada unidade indireta, não é por um problema operacional de contrato, é por um problema orçamentário. Porque o pessoal não consegue integrar o orçamento para poder fazer com que o orçamento da universidade, da UNB, né, possa pagar o contrato gerenciado pela Central de Compras. Então, o problema não é operacional, não é de capacidade,
não é nem eu vejo muito mais um problema orçamentário e, sobretudo, um problema de modelo mental do sujeito parar de achar que o contrato é dele, o meu contrato, o meu fiscal, a minha obra. É a mesma lógica que eu tenho trazido também até para a cadeira. A gente tem que parar de chamar a mesa, o meu computador, isso não é seu, é da sociedade brasileira, meu caro. Você está aí só ocupando para poder produzir temporariamente alguma coisa para a sociedade. Mas esse modelo mental ainda precisa fortemente de uma indução muito grande de forças internas e externas para modificar. Mas possível é completamente, e a gente já tem experiências nessa linha, não só do contrato, mas do serviço compartilhado como um todo, em que, na verdade, uma única unidade centralizada te oferece o serviço completo. Né? Só para dar exemplo, né? Dos Estados Unidos, a gente tem a GSA, que é a Central de Compras do governo federal norte-americano. Em termos, por exemplo, de gestão predial, a GSA é a operadora de gestão predial. Não tem um contrato de uma unidade federal que a GSA foi lá, fez uma licitação e a unidade federal vai lá e faz contrato com o fornecedor. Não, a unidade federal faz contrato com o GSA, porque ele é o operador, é o órgão público que opera. Então, o contrato é de órgão público para órgão público, que é a mesma coisa que a gente poderia fazer aqui. Né? E talvez resolvesse essa lógica interfederativa, essa lógica de usar essas referências, essas estruturas. Mas, operacionalmente, é completamente possível. Eu vejo muito mais um problema cultural, um problema de encastelamento de feudos institucionais, do que propriamente uma dificuldade logística ou uma dificuldade... tirando essa questão operacional aí do orçamento, fora isso, eu acho completamente possível e viável. Complementando, né, Franklin, eu acho, Paulo, que eu gosto de dizer, né, se a gente pensa o processo de compras para as suas 3 macroetapas, e que a lei reflete isso muito bem, que é a fase preparatória, né, agora ela ganhou esse nome na nova lei, a parte de seleção de fornecedores e a parte de gestão e fiscalização de contratos, para objetos diferentes e, obviamente, conforme a maturidade, a gente vai vendo que etapas diferentes desse processo pode estar centralizado. Então, você vai ter situações que vai valer a pena centralizar só a primeira etapa, só trabalhar com modelos, padronizar até o nível de um termo de referência, colocar uma solução lá para depois os órgãos fazerem as suas licitações de forma, né, descentralizada. Não, podem ter situações que eu vou pegar até a parte da seleção do fornecedor, é o exemplo próprio da ata de rede de preço. Não, vão ter situações que eu vou pegar, inclusive, a parte de gestão e fiscalização. E o Franklin bem colocou, a gente tem já no nível federal da Central de Compras o TaxGov, o almoxarifado virtual, que foi a solução para disponibilizar material de expediente, né, material de escritório para os órgãos consumirem. A passagem aérea, que não foi uma licitação, e eu gosto sempre de usá-la de modelo, que ela é um credenciamento, que agora na nova lei é um procedimento auxiliar. Então, olha como que a gente pode trazer as diferentes modelagens, importa você ver quais são os prós e contras e a capacidade de você manter essa estrutura funcionando. Porque, igual o Franklin colocou, né? Hoje o problema realmente ele é, que eu saiba, mais orçamentário, de você centralizar e ter um único contrato para autarquias e fundações, mas quando a gente fez o primeiro TaxGov, que foi ali em 2017, não era orçamentário, não era só o orçamentário, era o quê? Era a capacidade operacional da área conseguir fazer um guarda-chuva de um contrato e atender não só 25 ministérios, né, que tinham ali na época, mas atender 50 instituições, quase 60, quando você somava autarquias e fundações. Então, também tinha essa questão da limitação. Especificamente, a parte da fiscalização, você vai sempre deixar um pedacinho que você precisa de quem está recebendo o serviço para pelo menos te dar um ateste, né? Então, por exemplo, o TaxGov, você tinha centralizado a dimensão, é um sistema só, então a fiscalização desse sistema estava só lá na central de compras, que ela era a provedora desse serviço. Quando você pegava a pessoa que andou no veículo, ela era um fiscal do serviço. E aí ela atestava a prestação por meio do aplicativo. Então, ela falava que foi ela que andou, que aquele preço estava ok, e a informação que ela botava no sistema alimentava o processo para o gestor do contrato, para então depois ter
o ateste da fatura e o pagamento. Então, olha como é que são arranjos diferentes e às vezes eles vão estar muito relacionados com o próprio objeto. Vão ter situações de, por que a gente para só no nível da ata de registro de preço e deixa cada um fazer o teu contrato? Porque provavelmente não vale o custo do esforço de você criar essa camada de ter a gestão e a fiscalização centralizada. Então, eu acredito, eu concordo com o Franklin que sim, mas você precisa identificar quais são os prós e contras de cada um desses cenários. Muito bem. A Lenice perguntou: professores, vocês acham que o fornecedor exclusivo vai ter interesse no SRP? Gabi, ajuda a gente. Perguntaria por que não. Eu particularmente, não tenho experiência com a experiência prática suficiente para... como eu não trabalho diretamente com a compra, né? Eu estou aqui do lado de fora, talvez vocês possam contribuir com essa visão de dentro, né? Quando houve essa inclusão, quando se começou essa discussão de se ter o sistema de registro de preços para contratação direta, para nós aqui de fora, de certa forma, foi uma surpresa. Você lembra, Virgínia, que a gente teve uma discussão até bem acalorada ali dentro daquele nosso grupo, né, de pessoas que diziam, não, mas como assim sistema de registro de preços para contratação direta? Então, eu não tenho essa experiência de dentro para poder apontar, enfim, né, benefícios, embora em tese a gente entenda que pode haver, né, se mais de um órgão pode se beneficiar de uma licitação, por que não se beneficiar também de uma contratação direta? O fornecedor exclusivo, da mesma forma, eu não vejo por que não se interessaria por um sistema de registro de preços só pelo fato de ele ser fornecedor exclusivo, porque o sistema de registro de preços vai trazer para ele um maior número de negócios, da mesma forma como o fornecedor que participou de uma licitação. O grande problema do sistema de registro de preços, na verdade, é a questão de como ele é tratado hoje, né, no Brasil, a questão da dificuldade relacionada ao entendimento de que a ata, né, pode ser objeto de reequilíbrio econômico financeiro. Isso é uma discussão que não tem fim, né? A nova lei, a Lei 14.133, hoje deixou mais aberto, né, dizendo que ela não disse assim, pode fazer revisão da ata, mas ela tem um dispositivo que dá a entender, né, que os municípios, os estados, a União, vai poder, se quiser, vai poder fechar a possibilidade, mas poderá também deixar em aberto. Então, ela é mais flexível. Eu acho que essa é a grande mudança no âmbito do sistema de registro de preços. Então, eu não sei se eu não consegui entender qual foi se ela, de repente, ela tem a pessoa que fez a pergunta. Quem foi que fez a pergunta mesmo aqui? Foi a Lenice. Né? Se a Lenice quiser ajudar e a complementar, mas eu não vejo, no primeiro momento, por que um fornecedor exclusivo não teria interesse em participar de um sistema de registro de preços, a não ser os motivos pelos quais todos os fornecedores hoje têm receio ou veem o seu interesse reduzido, que é a questão da instabilidade de preço, né? E a impossibilidade desse entendimento, considerando as normas, né, da 866 e os decretos federais, de que a ata não pode ser reequilibrada, porque isso para o fornecedor gera um desincentivo, né, em participar dessa contratação, porque ele está obrigado a manter aquele preço, ele não vai ter, né, a garantia de que a administração, quando contratar, aí sim vai fazer o reequilíbrio da ata. Então, para a administração, é algo que não... né, acho que nesse ponto a lei trouxe aí uma boa mudança, e eu espero que, né, haja essa sensibilização, principalmente no âmbito federal, quando da regulamentação, para que não sigam nessa mesma toada de vedar, em tese já, de plano, o reequilíbrio da ata, que deixem essa possibilidade aberta. Por quê? Porque existe sempre uma grande tendência de que os municípios colhem, né, na linha de entendimento federal, copiem e colhem os decretos federais, as regulamentações federais, como a gente já viu muito acontecer. Então, eu espero que essa linha seja, né, que realmente haja essa virada de chave aí. Se vocês quiserem complementar, por favor, fiquem à vontade.
A Lenice colocou aqui, que é exatamente por conta dessa mudança no preço. Que, né, que você colocou aí que essa instabilidade no preço é justamente o que desestimula, né, Então, a participação. eu vejo que o interesse dele vai ser igual ao interesse de quem participa de uma licitação, talvez, né, para gerar um sistema de registro, porque o problema do registro de preço hoje, para mim, o maior problema, me parece que é esse, né, está relacionado, entre outras coisas, né, que a gente sabe que a administração muitas vezes coloca lá que ela vai adquirir 100 mil unidades e no final adquire 5, né? E o coitado do fornecedor que se programou com um valor X correspondente a 100 mil unidades, ou seja, que legal, né? Um baita negócio que eu estou fazendo aqui, embora não haja garantia de que todo aquele quantitativo vai ser adquirido, porque, em tese, o sistema de registro de preços não amarra o quantitativo da administração. Eu tenho uma posição diferente dessa, mas não é a posição dominante, né? Quando a administração vai lá e contrata um quantitativo muito inferior ao que ela anunciou que ela iria contratar, isso também é um baita problema que a gente precisa lidar. Isso tem feito com que o sistema de registro de preço perca a credibilidade junto ao mercado fornecedor. Eu tenho defendido, eu escrevi um artigo que eu estou falando para todo mundo desse artigo, só que ele atrasou tanto, porque ele é para uma revista impressa, gente, trimestral, e essa revista impressa eu já encaminhei esse artigo já faz um tempo, ela só vai sair em março do ano que vem, né? Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura. Então, está todo mundo me cobrando já esse artigo e eu não posso divulgar, porque eles querem exclusividade, enfim, né? Mas eu estou defendendo que a administração tem, sim, uma certa vinculação à aquisição do quantitativo. Por quê? Porque ela tem o dever de planejar. Virginia fala muito bem disso. Eu não posso simplesmente dizer, meu quantitativo estimado é 100 mil e... Não, se eu estou dizendo que é 100 mil, é porque, de alguma forma, eu usei um mecanismo X, Y, Z para planejar a minha contratação. Né? Eu entendo que, com base no consumo anterior, com base no meu consumo previsto, em função das minhas atividades fins, do que as minhas atividades demandam, eu tenho um quantitativo X previsto. Pode ser 100, pode ser 115, pode ser 98, 95, mas jamais pode ser muito inferior a isso. Então, existe sim uma certa vinculação da administração a esse quantitativo e há defesa para isso, né? Não vou me ater a isso agora, que não é o nosso ponto, mas a questão do registro de preço tem muitos aspectos aí que precisam ser repensados, por isso que eu comentei inicialmente, muito rapidamente, que o registro de preço ele precisa ser regulamentado localmente também, né? Identificar ali dentro das regras da 14.133 o que é norma geral, ou seja, o que pertence ao desenho do sistema de registro de preço de verdade não pode ser mudado, porque ele é um procedimento auxiliar que tem um desenho, um esqueleto que precisa ser considerado, porém, aquilo que pode ser melhorado, principalmente pensando nos incentivos ao mercado fornecedor, pode ser objeto de regulamentação local, sim. Bom, o Vitor perguntou, e o impacto no desenvolvimento econômico do país, centralizando aquisições, vocês não acham que concentram fornecedores, formando oligopólios ou monopólios que podem, no longo prazo, cobrarem preços maiores com menor concorrência? Posso pegar essa? Então, Vitor... Quantas vezes você já teve que falar sobre isso, Virginia? Eu vou começar com uma frase, um bordão que é do Franklin, que isso é um mito. Não é, Franklin? O que a gente tem, Vitor? É justamente a importância dessa etapa inicial, que a Gabi falou que é o planejamento até que é anterior, mas vamos pegar ali a fase preparatória, que é onde você vai fazer o entendimento da tua necessidade, vai fazer o estudo técnico preliminar, quando ele for, né, necessário, vai entender o mercado, vai ver as estratégias disponíveis, para chegar numa estratégia de o que e como você vai contratar, se vai chegar na solução de contratação, né, que ainda tem essa possibilidade, para atender aquela necessidade. E quando você está fazendo esse movimento, aqui a gente tem uma primeira camada de centralização, que poderia estar naquela centralização administrativa que eu falei. Agora, a outra que você coloca, que é o risco de concentração e eu acabar com a minha pequena empresa, não conseguir fazer um desenvolvimento local, é quando eu estou cego na questão do ganho de escala. É quando eu acho, tipo assim, olha, só se eu pegar e colocar as 1.000 unidades de computador, estou pegando, né, bem
hipotético aqui, que a administração precisa, numa única licitação, num único lote, é que eu vou conseguir ter a minha necessidade atendida, sendo que não. A norma, a estrutura e a forma de contratar, mesmo eu estando fazendo a centralização, eu posso fazer uma licitação só, com vários lotes, regionalizada, porque eu vou precisar olhar, por exemplo, a questão da logística de distribuição, eu vou olhar a questão do mercado fornecedor, se tem ou não micro e pequena empresa que presta aquele objeto. Eu tenho a lei complementar 123 para poder usar também outros recursos, por exemplo, de fomento a micro e pequena empresas, que tem a subcontratação, tem a questão de eu poder fazer numa licitação só o lote exclusivo para micro e pequena empresa. Então, olha só vai acontecer a questão da concentração de fornecedores, formar oligopólio, formar monopólio, se a gente não estiver atento nessa questão de estudar a estratégia do que e como eu vou fazer essa contratação. Porque aí é pegar, por exemplo, um binômio que eu gosto de colocar aqui, até da própria OCDE que se põe isso, a compra pública, ela visa um objetivo só, que é atender uma necessidade. Se não tiver uma necessidade para ser atendida, nem a compra pública a gente deveria estar fazendo. Agora, no momento que eu estou para atender essa necessidade, aí eu vou olhar as oportunidades que eu tenho, que são aqueles objetivos secundários. É a pequena empresa, é a parte ambiental, é uma parte social, é falar de incluir a mão de obra de egresso do sistema prisional, é falar da questão, por exemplo, das mulheres que sofrem, né, violência doméstica. Então, aí a gente vai amarrando isso tudo para entender a compra pública, não só como um meio, então, de realizar uma necessidade de uma política pública, mas ela também, por si só, sendo a política pública. Então, acho que a gente tem que ter cuidado nesse momento, mas é uma confusão que é natural acontecer. Porque, olha só, a lei vira e fala, monta central de compras para conseguir ganho em escala. Mas ganho em escala, realmente, se eu for pegar toda a necessidade do governo federal de comprar canetas, não vai ter nem mercado que consegue fornecer isso uma empresa só. Quando a gente falava de compra sustentável, por exemplo, com a Tereza Vilac, que estuda muito esse assunto, e o Renato Kader, eu falava, gente, se eu for fazer uma licitação para comprar todo o papel e caneta que atende requisitos verdes, eu não tenho nem mercado, nem fornecedor que consegue fazer isso. Então, faz essa reflexão que aí a gente vai ter. É possível, sim, ganhar a escala, mesmo atendendo essas diretrizes que eu coloquei. É possível, sim, centralizar o procedimento também e sem gerar essas questões dos monopólios e oligopólios. Hoje a gente já gera monopólio e oligopólio fazendo compra pulverizada. Aí, só para concluir, para não me delongar, a compra de passagem aérea, antes da gente fazer, igual o Franklin falou, o modelo de compra centralizada, né? Na verdade, a compra direta, que era um procedimento de credenciamento centralizado, a gente contratava agências de viagem, o governo federal tinha ali quase 700 contratos, só que desses 700 contratos, mais de 50% eram atendidos só por 7 empresas. Eu não tinha centralização e nem por isso eu deixava de ter uma concentração. Então, é para ficar essa provocação aí, para a gente pensar, será que é a centralização que gera essa externalidade negativa aí? Talvez não. O comportamento, talvez a falta de visão nossa e a decisão equivocada na formatação da contratação. Obrigada, Virgínia. Última pergunta, antes da gente passar a palavra para finalizar. Sobre o SRP, haveria possibilidade do preço ser dinâmico acompanhando o mercado? Quem quer responder? Eu não vou responder, porque, né, seria muita pretensão. É uma pergunta muito inteligente, mas, coincidentemente, eu vi o Rony falando hoje sobre isso, o Rony Charles, né, sobre justamente, ele defende que a ata de registro de preço não pode ser reequilibrada, né, até o reajuste eu acho que ele defende, mas a ata, segundo ele entende, não pode ser reequilibrada, e o que ele defende é justamente um repensar do sistema de registro de preço para que se possa, de repente, criar um mecanismo de se tornar justamente o preço dinâmico acompanhando o mercado, né? A gente tem na lei 14.133 hoje a questão do credenciamento, né? Para mercados fluidos, eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão, né? Credenciamento de serviços e produtos
que estejam inseridos dentro de mercados fluidos que se relacionam com a questão da oscilação de preço, né? A Virgínia acompanhou bem essa discussão que levou a esse dispositivo, talvez ela consiga colocar de uma forma mais objetiva aqui. Franklin, acho que o Franklin quer adaptar ou vou antes? Não, pode ir antes. Peraí, que eu tenho que fazer um momento aqui. É que assim, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não vou conseguir responder, porque tem duas coisas aqui tirando totalmente a minha atenção. Tem um bicho de pelúcia atrás da sua cadeira. Que coisa é essa, Virgínia? Não, meu? Essa aqui é uma mochila. Capivara. Não, é um bicho branco com olho vermelho. É uma lhama. Esse aqui é uma lhama peludinha, bonitinha, que eu ganhei quando meu marido foi no Peru. Gente, eu não consegui. Mas essa eu estava pensando, gente, é um cachorro com olho vermelho. Não, é uma lhama toda. E essa aqui é uma capivara, que é um dos símbolos de Belo Horizonte. Né? Então, tá aqui, ó. Tá explicado. E eu também não estava conseguindo, porque tem um quadro da Gabriela, tem uma moça aí, não é o outro, não da Frida Kahlo, que parece a Frida Kahlo. Os dois são a Frida. Então, mas o outro ali está com um B10 ali, muito legal. Achei muito, muito bacana. Deixa eu ficar sempre. Eu não sei qual dos dois que é mais. Eu tampei já a lhamazinha aqui, ó. Pronto. Eu gostei muito. Mas pode então fechar. Pode falar um pouquinho, Virgínia, principalmente desse mercados fluidos, e eu fecho com outro pensamento. Tá, vamos lá. A questão do mercado fluido ela nasceu, né, na discussão da compra direta de passagem, quando nós fizemos essa nova modelagem de como a administração atendia essa sua necessidade, que é fazer transporte, né, deslocamento por transporte aéreo. Fazia sentido, como nós já temos, né, enquanto até particulares, não contratar um intermediário, que era a agência de viagem, era comprar direto do site da companhia. Só que a gente sabe, né, gente, quem nunca ir? Você pesquisa uma passagem agora, passa aí uns 20 minutos, pesquisa de novo se o preço está mantido. E outra, como que a administração ia fazer licitação para saber quantos trechos, quais, de onde para onde, quando que eles iam acontecer, quem que ia viajar. Então, esse conjunto de características fez a gente chegar nesse modelo que aí, na nova lei, ganhou o nome de mercados fluidos, conseguiria ganhar esse nome para vários outros objetos que a gente tem hoje, por exemplo, a agricultura, né? Não a agricultura familiar na modelagem da política pública, porque ali a gente tabela o preço, mas se for falar gêneros alimentícios, que os preços são, né, revisitados conforme até a sazonalidade, uma situação que a administração não é interessante que ela fixe o preço no momento dessa licitação. Então, você precisa ter um formato que, na hora que eu vou precisar fazer a compra, e né, outros países já têm isso, que são esses marketplaces, por exemplo, eu faço a cotação no momento, com aqueles fornecedores, ou vão ter aí, né, modelos que, como se fosse a dispensa eletrônica que está se colocando aí na IN Federal. Eu anuncio que o fornecedor tem 3 dias para me apresentar uma proposta. E isso acompanha esse mercado fluido. Então, são preços que eles podem flutuar conforme esse comportamento. Para registro de preço, Paulo, eu já vi uma discussão, foi até o próprio Rony, que a Gabi citou aqui, que a lei trouxe o mercado fluido só para credenciamento. Só que o credenciamento enquanto procedimento auxiliar, em princípio, ele não está vinculado a uma modalidade ou só a contratação direta. O que você tem na lei? Eu tenho que a inegibilidade, as contratações de INEX, elas são reconhecidas como INEX quando eu faço dentro de um credenciamento, beleza. Mas não tem mais nada na lei falando que eu não poderia ter um procedimento auxiliar de credenciamento sustentando uma licitação que vai gerar um RP. Cara, eu já vou até dormir com essa minhoca aqui na cabeça, pensando como que poderia dar certo, porque é interessante, é uma modelagem super sofisticada, mas que Franklin, a gente discutiu com o Eduardo Fiuza, com o Bernardo, com o Felipe, nesse artigo que a gente fez de compras no contexto emergencial da Covid, que olha como que os preços estavam oscilando, gente. Por que não ter
ou registro de preços ou modelagens que você colocaria esses bens disponíveis e conseguiria fazer a compra no momento da necessidade e elas acompanhariam essa flutuação. Então, fica aí, uma boa sementinha, viu? Então, só para eu fechar, a rigor, não dá. Com o pensamento que a gente tem hoje, especialmente com as assessorias jurídicas e as auditorias que nós temos, não dá. O que é que a gente vai precisar fazer? Mudar o modelo mental, a ideia sobre licitação, meus caros. E aí, talvez, a gente acabe tendo que mudar a própria lei mesmo, junto com... E aí, talvez seja até mais difícil, porque a gente tem que mudar a cabeça do jurídico, mudar a cabeça dos auditores e depois mudar a cabeça dos deputados e senadores para mudarem a lei, né? Mas, para isso, a gente precisa de gente ousada, né? Que crie, de repente, em Curitiba ou em Minas, né? Procedimentos muito doidos que, de repente, passou ali, né? Alguém dormiu, o jurídico estava bêbado, deixou passar, e vai funcionar. E aí a gente vai poder, talvez, argumentar. Ou uma estatal, né? Eu estou doido atrás de uma estatal ousada. Já procurei um monte, mas não achei nenhum dirigente de estatal que conseguisse, que comprasse minhas ideias. Porque, cara, a estatal é sonho, velho. A estatal é sonho. Ela pode fazer o próprio regulamento, ela pode dizer, cara, eu posso fazer assim. Então, assim, eu só estou procurando, estou esperando achar o dirigente de estatal que queira comprar umas ideias loucas. Porque tem que ter alguns doidos para começar o caminho, para mostrar que é possível. Mas, veja, a gente nem precisa ser tão ousado assim, meus caros. Já tem um monte de outros países fazendo o que a gente chama de registro de preço, os caras chamam de acordo quadro, os tais dos Framework Agreements, né, que a gente usa o nome acordo quadro. Para o nosso RP se transformar num acordo quadro não é difícil. Basta essa lógica da dinâmica de fornecedores, para eu ter mais de um fornecedor possivelmente habilitado, ou seja, é meio que uma pré-qualificação, uma pré-habilitação com preços dinâmicos. Mas, no fim das contas, pessoal, o que mais a gente precisa entender que licitação hoje, no mundo de informática, no mundo de 5G, no mundo de todo mundo conectado, licitação não é mais aquele procedimento de 1862 que precisava ir o sujeito lá gritar qual que era o preço que ele ia oferecer. Quando eu tenho Marketplace, quando eu tenho a Amazon, quando eu tenho a Americanas, o que é Americanas, o que é Amazon, se não licitação, meus caros? Quando vocês vão comprar qualquer coisa para vocês na Amazon, o que vocês estão fazendo é licitação. Licitação nada mais é do que um procedimento que põe em disputa preços entre fornecedores com qualificações ou critérios que atendem o mínimo desejado. Então, se você tem isso, e os procedimentos operacionais são completamente viáveis de serem feitos nesse sentido, a dinâmica do preço passa a ser... Então, assim, na verdade, por que a gente faz licitação de ano em ano ou a cada 5 anos, se a gente pode fazer licitação a cada compra? A cada compra é uma licitação quando eu tenho marketplace. Está rolando a licitação ali naquele momento, na hora que eu vou comprar. E isso é o acordo quadro da maioria dos países. Faz uma pré-qualificação de quem topa entrar no acordo quadro, quem está dentro do acordo quadro e tem modelos em que pode entrar mais gente depois, e aquilo ali vira uma grande tenda que eu vou lá e compro o que eu quiser. E só para fechar essa lógica de mercados fluidos. A Central de Compras acabou de publicar ali eu não lembro agora se é um credenciamento, se é uma consulta pública, alguma coisa para contratar um negócio que vai revolucionar a lógica das nossas compras. Vai dar um salto fenomenal nessa nossa lógica de licitação. Hoje, para a gente trabalhar com o Taxigov, que já é uma puta revolução, uma coisa fantástica, para a gente trabalhar com o Taxigov, a gente só tem um fornecedor.
Então, a gente vai lá, faz uma licitação, contrata um sujeito, e esse sujeito traz um software, um aplicativo que a gente instala no celular, e aí tem um monte de prestador de serviço. Esses prestadores de serviço, que são os motoristas, estão ligados diretamente a esse único fornecedor com quem a gente assinou o contrato. Por que raios a gente precisa ficar vinculado a esse cara? O que a gente vai ter daqui a pouco? A central de compras vai ter um hub, um aplicativo concentrador de vários fornecedores. Na hora que eu for pedir um carro para eu andar de TaxiGov, vai ter licitação. Naquele exato momento vai rolar uma licitação. Quem tiver o menor preço para o deslocamento que eu quero, vai ganhar a licitação. Naquele momento. Isso é o novo olhar de compras públicas. Mas como é que a gente chega nisso? Só profissionalizando, meus caros. Não vai rolar manter o nosso padrão de achar que compra pública é atender a legislação. Não vai rolar esse tipo de sacada, de ideia, de pensamento. E de novo, a gente não precisa ter esse pensamento em 5.000 municípios, não precisa ter a gente não precisa ter esse nível de pensamento estratégico sendo replicado. A gente pode ter, e esse é o grande desafio, coordenação de esforços, e aí nasce a necessidade fantástica daquilo que a gente tem uma dificuldade tremenda de fazer, que é rede real de esforços, de coordenação de esforços de compradores. Para que eu possa distribuir. Virgínia, cara, pensa aí, TaxiGov para todo mundo, aí em Minas. Enquanto lá em Curitiba, o pessoal vai pensar vigilância eletrônica para todo mundo. Enquanto lá no Rio de Janeiro, cara, vai aí, pensa qual vai ser a melhor estratégia para a gente contratar a limpeza. O Espírito Santo, cara, pensa aí como é que a gente pode melhorar nossas compras de farmácia básica, de medicamentos de uso contínuo. Cara, dá para distribuir isso, mas, novamente, tem que quebrar totalmente essa lógica de que é minha compra e de que eu quero, na verdade, é fazer o procedimento para eu poder depois colocar na internet que o procedimento é meu, né, e que fui eu que criei e que, se quiser fazer igual, é copyright. Cara, esse é o principal desafio, meus caros. É o ego. O ego institucionalizado dentro da administração pública é talvez o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade. Porque isso emperra tudo, né? E isso dificulta todo tipo de política. Porque se não for para fazer dentro do tempo, do timing, do gestor da vez, para ele poder colher os benefícios e poder dizer que a entrega é dele e poder vincular, cara, não rola, é difícil obter o patrocínio, sabe? De dizer, cara, mas isso aqui vai levar 3 anos para a gente pensar. Então, quer dizer que daqui vai licitar daqui 4 anos? Não quero. Não quero, daqui 4 anos não estou aqui. Né? Então, eu quero para daqui 6 meses, eu quero daqui para 3 meses. Não sai. Esse tipo de estratégia não sai rápido. Então, nosso grande desafio não é a lei, é gente e cultura. Né? Muito mais do que a norma. A norma hoje está um pouquinho difícil, né? Mas mesmo do jeito que tá a norma ali, dá para fazer. Só que precisa de gente com cabeça que consegue entender as estratégias, com tempo disponível para fazer isso e, sobretudo, com patrocínio do gestor e dos órgãos de controle. E isso não é rápido, nem fácil, e nem compensa que todo mundo tenha que fazer esse esforço, né? É ilógico, é irracional, é ineficiente que todo mundo saia tentando achar solução para tudo ao mesmo tempo. Todo mundo tem as mesmas necessidades muito parecidas, mas a gente sai todo mundo doido querendo... É um desperdício danado a gente fazer isso. Né? Mas hoje a gente ainda não tem essa força de quebrar essas lógicas de feudos, né? da minha política de compras, da minha central, da minha licitação, do meu pregoeiro. Isso ainda é um dos nossos imensos desafios. Mas não é norma, não é operação e, sobretudo, não é tecnologia. Porque a tecnologia está dando... esse é o nosso grande desafio, porque a tecnologia está muito lá na frente. Né? A tecnologia já chegou. Agora, como a gente vai acompanhar essa tecnologia, aí que tem muito mais a ver com cultura e estrutura mental, e, sobretudo, também com competências, né? Profissionalização de quem compra.
do que de norma e de operacionalização. Obrigada, professor Franklin, professora Virgínia, professora Gabriela. Antes de passar a palavra para vocês finalizarem, eu queria convidá-los, né, todo mundo que está aqui hoje, amanhã nós continuamos com os seminários, com a palestra da professora Juliana Bonomi, que é da FGV São Paulo, e o título da palestra é Alavancando a Eficiência de Serviços Públicos, uma visão sobre os serviços de saúde. Vou colocar aqui no chat o link que vocês podem se inscrever para poder participar. Agora, então, eu vou passar a palavra. A professora Gabriela começou, vai começar novamente. Só agradecer a oportunidade de estar aqui, né, ao lado do Franklin e da Virgínia, falando mais uma vez sobre essa nova lei de licitações, né? A gente não para nunca de falar, a gente dorme com ela, a gente sonha com ela, né? A gente acorda com ela, enfim. E tem muito trabalho pela frente ainda, mas a gente tem que estar sempre andando para frente, né? Esquecer um pouco os velhos hábitos, as velhas condutas, os velhos pensamentos, como o Franklin falou, fazer com que a gente consiga tirar dessa lei nova realmente novidades, coisas boas, coisas melhores, né, avançando sempre e, né, tentando realmente se desvincular dos velhos erros e dos velhos problemas que a lei anterior trazia, muito embora essa lei repita, né, até literalmente algumas regras, né, que nós já conhecíamos, enfim, mas é importante a gente interpretar tudo dentro de um novo contexto, que é um contexto de mudança, né? Então, é muito importante, parabenizo vocês também pela iniciativa e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Professor Franklin? Eu já disse tudo que precisava, né? Eu já me sinto completamente satisfeito, né? Sobretudo de a gente ter essa oportunidade de, mais uma vez, tocar nesses assuntos que são muito importantes, né? E na verdade, sempre que a gente tem a oportunidade de falar da palavra, né? Passar o evangelho não é da nova lei, meus caros. Pelo menos para mim eu não estou aqui falando da nova lei. Eu quero falar da nova coisa que tem que nascer dentro da administração pública, sobretudo nessa área de compras, que é um novo olhar sobre compras, entender que compras mudou completamente, está mudando, e vai mudar, vai continuar mudando, e o problema não será a norma, embora ela eventualmente possa representar algum grau de desafio, mas o problema nunca esteve realmente. A gente sempre escolheu a lei e a 866 sempre foi o grande vilão da história. A gente só não compra bem por causa da lei 866. Esse nunca foi o meu diagnóstico. A lei 866 nunca foi o grande, verdadeiro entrave. Está aí uma série de até prêmios que a Virgínia ganhou aí por inovação usando aquela lei. Não é a lei em si que vai mudar a nossa vida, meus caros. Ela pode nos ajudar e ela pode dar, sobretudo, reduzir as dificuldades, reduzir os desafios, sobretudo de convencer outras pessoas de que é possível, de que dá para fazer, ou de que agora é preferencial, ou de que agora é premissa, ou de que agora a gente tem que centralizar de modo mais proeminente, porque a lei dá essa diretriz, né? Mas muito mais que isso tem a ver com a cultura e a profissionalização dentro dessa lógica de compras. E profissionalização a gente precisa não só em compras, a gente precisa na administração pública de modo geral, meus caros. Todas as áreas onde a gente tiver atuação vai precisar de gente que saiba o que está fazendo, mas, sobretudo, saiba por que está fazendo. E que bom que vocês estão aí, vocês estão do Ministério da Saúde, estão buscando esse caminho de entender muito mais do que o que e de como, o porquê, que é esse caminho brilhante de tentar trilhar a lógica da academia, né? De tentar encontrar, né, as razões, os motivos, as causas das coisas, né? Porque aí sim a gente pode refletir de fato sobre como e por que mudá-las. Obrigada, professor Franklin. Professora Virgínia?
Bom, pessoal, só agradecer, né, a oportunidade de bater aqui mais um papo. Como disse a Gabi, a gente está todo dia falando da nova lei, mas sempre aparece coisa nova, né, nas conexões, faz a gente olhar de uma nova perspectiva. O ponto é que eu concordo muito com o que principalmente Franklin colocou agora. A lei traz coisas novas, traz coisas não tão novas. Então, não é a norma que vai fazer a diferença. Então, como que a gente pode parar e olhar que compras, ela está dentro de um contexto muito maior, que a gente vai falar de estratégia, de estrutura, de as próprias questão de pessoas, vem tecnologia. Então, é um conjunto de peças que a gente tem que saber a melhor forma, né, de desenhar a tampa do nosso quebra-cabeça. Então, eu aqui no Estado de Minas vou ter um, vocês no Ministério da Saúde vão ter outro, governo federal, porque mesmo o governo federal fazendo a regulamentação que vocês obedecem, tem ainda um espaço de discussão que é do Ministério em si. Por exemplo, a questão da centralização, o Ministério vai colocar algumas diretrizes, mas vocês também têm um espaço de estratégia de definição que compete a vocês, né? Em cada um, e assim como os municípios também vão ter. Então, que a gente possa parar, apesar de ter aí agora só 1 mês e meio, né, para fazer essa lei entrar em operação, mas que a gente possa parar, interpretar, ver o que tem hoje que é aproveitável, o que a gente pode ir fazendo dessas evoluções, porque a inovação também não vai ser que veio uma nova lei, então a gente vai virar a chavinha e agora as compras vão ser maravilhosas, né? O Franklin falou, e não é por causa da 866 que a gente comprava pior. Eu lembro que eu falava isso muito, quem pegou essa frase minha era o Rafael Sérgio, falou assim, olha, você falou assim, apesar da 866, a gente fez o TaxGov. Apesar da 866, a gente fez a compra direta de passagem. Então, a lei, sem querer trazer, né, diminuir a importância dela, porque ela é um ponto central, ela é uma grande caixa de ferramentas que a gente tem que saber qual é cada um desses instrumentos que a gente vai ali e pega para poder fazer o ponto principal, que é atender à necessidade da nossa, né, das nossas políticas públicas, do nosso cidadão, da forma mais eficiente e melhor possível. Então, esse aqui é o ponto que eu deixo aqui, né, para reflexão. E uma boa noite para todos. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada. Bom, obrigada, professora Virgínia. Eu queria, então, em nome da especialização e também da UNB, agradecer a presença de todos aqui, em especial aos professores, as professoras Gabriela, Franklin e Virgínia, que se disponibilizaram numa quinta-noite para falar desse tema tão importante e tão rico para nós. Eu tenho certeza que todos aprenderam muito, em particular eu, que tenho medo de compras, eu falo que compras de jeito nenhum, tá? E um assunto que eu não oriento, não gosto, morro de medo. E esclareceu muito para mim. Então, eu tenho certeza que também as pessoas que estiveram aqui ouvindo vocês também aprenderam muito. Então, no mais, eu gostaria de desejar boa noite a todos e convido mais uma vez para a palestra de amanhã. Até mais. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Gabi, Franklin. Tchau, Tchau, Vanessa. tchau. Obrigada. Tchau.